Olá, sejam muito bem-vindos ao De Bem com a Prosperidade. Estamos aqui hoje novamente e com grande alegria vamos receber conosco ela que já esteve aqui no programa, está retornando, a Luanda, neuropsicóloga, ela que foi diagnosticada tardiamente com autismo. E então eu vou pedir para que ela se apresente aqui para nós. Luanda, seja muito bem-vinda. É um grande, um enorme prazer estar te recebendo novamente no programa. Olá, Sônia. O prazer é meu de estar aqui de volta para trazer conhecimento para o seu público. Como você disse, sou psicóloga, neuropsicóloga, estou com novos projetos aí para divulgar mais a conscientização do autismo, dos outros transtornos de neurodesenvolvimento, e a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Com certeza. Eu fiquei sabendo, né, Luanda, que você também fez um. Hoje você está com treinamento? O que é que a gente fala? Você tem É como se fosse uma capacitação ali para a pessoa que acabou de receber o diagnóstico. Bastante conteúdo ali para ela se autoconhecer. Que legal, Luanda, parabéns. Que maravilhoso saber que tem pessoas que se importam e que trabalham com isso. E eu acho que mais do que nunca você, é, através da sua dor, digamos, né, você estar fazendo isso. Parabéns pela iniciativa e com certeza é um lindo trabalho. Mas, Luanda, vamos lá. A maioria das pessoas, elas acham que assim, ah, para que fazer um diagnóstico agora, né? Já tô velha, já vivi até aqui. Para que eu teria hoje que fazer realmente um diagnóstico para ver se eu tenho o problema do autismo, o problema da TDAH? Tu poderia nos falar um pouquinho sobre isso? Sim, é bem interessante porque o paciente, a pessoa que vem buscar a avaliação, muitas vezes por incentivo ali de familiares, colegas, próprio cônjuge, fica se questionando o que vai adiantar, o que vai resolver, né? Mas a gente observa comportamentos ali que a pessoa vai naturalizar. Então, ela acaba tomando alguns adjetivos que não fazem parte da Uhum. personalidade dela. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma dificuldade de se concentrar, ou é muito impulsiva em tomar decisões, é, se cansa muito facilmente, às vezes tem um comportamento verbal que parece um pouco engraçado ao olhar das outras pessoas. E isso acaba tirando, de certa forma, um pouco a credibilidade da pessoa, seja no setor familiar, e no setor de trabalho laboral, por mais que essa pessoa tenha uma grande capacidade ali intelectual, ela conhecer, né, ela saber que esse funcionamento, na verdade, é diferente da maioria, ela vai conseguir, Sônia, buscar tratamentos, estratégias para melhorar a qualidade de vida dela. Tá? Porque ela vai melhorar a relação com as pessoas que estão ao entorno dela, ela vai melhorar a produtividade. Então, independente se ela descobre, como eu que descobri aos 37 anos, eu consegui melhorar bastante a minha produtividade, descobrir os meus limites ali, consegui gerenciar o meu hiperfoco, que é uma coisa difícil ali, tanto para pessoa autista quanto TDAH. E isso impacta, melhora a qualidade de vida. Então, assim, se você tem a oportunidade de fazer investigação ou incentivar alguém, é válido. Por quê? Porque você está cuidando da sua saúde, né? Você vai prosperar a partir do momento que você cuida da sua saúde mental. Isso é muito importante. Eu com certeza, né, Luanda? Eu acho que até para a própria pessoa, eu acho que ela passa a ter uma vida um pouco mais leve, né? Porque não é fácil você estar convivendo com outras pessoas e ao mesmo tempo estar sendo vista como, digamos, a diferente, né? Sem saber direito o que está acontecendo, o que está por trás disso tudo, né? E tu poderia dizer assim, Luanda, mais especificamente, assim, se tu conseguisse nos trazer alguns exemplos, por exemplo,
do que é esse cansaço, essa sobrecarga que a pessoa vai sentindo, né? Como tu mesmo falou, que muitas vezes é visto pelos outros como um desinteresse, como preguiça e até mesmo com falta de esforço. Tu conseguiria trazer alguns exemplos mais específicos para nós, por gentileza? Tem exemplos bem bacanas, que é, por exemplo, a pessoa conseguir decidir qual é a prioridade de atividade que ela tem que escolher naquele momento. O que que é importante? Então, muitas vezes ela vai pelo lado ali que é mais agradável para ela, vai para um hiperfoco, ou às vezes vai para um reforço imediato. Então, é aquela pessoa que procrastina, adia muito atividades que, até para uma pessoa que não tem transtorno, muitas vezes são um pouco enfadonhas, chatas, mas são necessárias, como, por exemplo, né, atividades de autocuidado. Então, é muito comum adultos ou até adolescentes virem na clínica e comentar ali, né, da dificuldade, muitas vezes, de agendar um médico. Então, questões de saúde vão se agravando, ter uma boa alimentação, gerir questões burocráticas. Então, por exemplo, adultos que passaram, fizeram a transição para começar a trabalhar como autônomo. Então, tem que ter também um cuidado, não só com a parte técnica do trabalho que vai oferecer para o cliente, mas com a própria gestão da casa, pagar as contas, separar os impostos. Então, tinha pacientes ali que esqueciam ali de preencher e pulavam para outra atividade de fazer as guias, né, para conseguir receber o reembolso ali dos planos, né, de onde atuavam. E isso vai acumulando, a pessoa vai tendo prejuízos, não só financeiro, mas também emocional, porque se ela tem uma família, ela gere uma família, isso vai ter um impacto, né? Seja com a esposa, com o marido, com os filhos. Isso vai gerando uma sobrecarga porque ela não entende o porquê ela funciona dessa maneira e o que tipo de estratégia ela pode usar para ir adaptando isso ou até sinalizar para outra pessoa. O que que acontece? Muitas vezes o suporte da pessoa autista nível 1 e do TDAH é indireto, então às vezes precisa de alguém lembrar, alguém explicar a importância, porque senão a pessoa ela vai fazendo o que realmente tem vontade. Então essa autonomia até mesmo na fase adulta, Sônia, ela é sempre estimulada. É diferente de uma pessoa que não tem transtorno, que ela vai escolher o momento que ela faz, mas ela tem consciência da importância disso, né? Então, assim, o paciente vem na fase adulta, mas quando já está no extremo, muitas vezes por queixas de terceiro ali, ou por sentir que há uma dificuldade de conseguir gerir alguns aspectos, por exemplo, no relacionamento de trabalho. Então, é uma pessoa muito sincera, se ela vê um colega num cargo, numa função, fazendo uma atividade que ela sabe que não é o correto ali, né, que poderia ser feito de outra forma, ela vai falar, e isso vai gerar conflitos no ambiente de trabalho, só que ela vai falar de uma maneira não politizada. Então, aí o treino de habilidade social ele entra para ajudar. Você pode dar um feedback para a pessoa de correção, mas tem maneiras adequadas, né? Então vai gerando essas crises. Eu sempre falo para o paciente: tem duas crises que você tem que observar. Não faz parte do critério do transtorno, tá? Crise não faz parte, é uma desregulação desse sistema quando a pessoa não consegue gerir isso, como eu dei de exemplo, que é a crise de desligamento, que a gente fala de shutdown, a pessoa vai ficando mais lentificada, vai tendo reações físicas ali que vai gerando um cansaço, uma dificuldade de memória, de se concentrar, de falar, e aí vai prejudicando a desenvoltura dela nas atividades e as relações. E a outra, o meltdown, que a pessoa fica com raiva, a pessoa fica ativa, a pessoa pode ter um impulso de falar algumas coisas para as outras pessoas que pode ferir essas pessoas. Então, o importante é
quando você vê que está sobrecarregado e seu comportamento verbal e fisiológico está começando a mudar, é hora de se afastar, pedir ajuda, porque essas crises elas provocam um prejuízo, um impacto nos relacionamentos, principalmente familiares. Mas, Luanda, se então aqui, né, que tu tá nos trazendo, essa pessoa, ela teria que ter uma necessidade, ou ela consegue, depois que teve esse diagnóstico e tudo, ou ela consegue por si só, tipo assim, ter uma orientação e por si só já começar a fazer essa organização da vida dela, ou ela consegue. Ou ela depende de uma outra pessoa que dê esse suporte. Como é que ficaria isso? Precisa ter sempre alguém que dê o suporte ou ela consegue, agora eu sei quem eu sou, agora eu sei que eu estou com um problema, então agora eu vou me organizar e eu vou fazer isso por conta. Como é que funcionaria isso? Depende, tá? Porque tem casos assim, mesmo a pessoa fazendo psicoterapia, no início, como já naturalizou um comportamento ali, o outro, ele vai servir como sinalizador. Olha, fulano, depois dessa situação, desencadeou essa crise. Olha, fulano, você tem que fazer essa atividade, ou tem que me ajudar, ou tem que participar mais do convívio familiar, porque é importante para os seus filhos, é importante para todos que estão em volta. É a mesma coisa com criança, Sônia. Você, por exemplo, os Uhum. pais, né, que tem uma criança com autismo ou TDAH, leva nas terapias, mas o próprio psicólogo, os terapeutas, eles vão auxiliar para que haja uma continuidade desse tratamento, porque daí é a vida prática. E a pessoa, o interessante é que ela vai criando padrões. Então, se ela quer melhorar, se ela tem esse incentivo, essa motivação, ela vai desenvolvendo aos poucos e se controlando. E é legal que ela vai observando essas mudanças, né? Mas é indireto, né? É uma continuidade ali. Uhum. Por isso que então a psicoeducação ela faz essa grande diferença na vida dessas pessoas, né? Trazendo para isso, dando esse suporte, dando esse auxílio, porque eu acredito que não é só as pessoas que estão ao lado que sofrem. A pessoa também, eu acho que quando ela consegue se dar por si do que está acontecendo, ela também tem esse sofrimento, essa dor. Então, a psicoeducação ela viria como um suporte para que ela pudesse, para que ela consiga levar uma vida mais tranquila, é isso? Com certeza, a psicoeducação, né, que pode ser feito durante a psicoterapia ou até nessas capacitações que a gente vê online, Uhum, é você saber como funciona o seu corpo, o seu cérebro, e você se sentir acolhido, fala assim, opa, alguém entende o porquê eu ajo dessa maneira. E aí essa pessoa ela pode explicar para o outro, ela pode buscar estratégias eficazes para o funcionamento e para o tempo dela, né? Quando você uhum, entrevistou a Kátia, acho que ela comentou na entrevista que o TDAH tem o tempo dele, né? De isso. executar, de fazer as coisas. O autista também. A gente brinca que o nível de atenção do autista é uma coisa de cada vez. Então, imagina se algum familiar tem um tempo de execução diferente, é mais Uhum. prático e quer que faça igual, gera um sofrimento. Quando a pessoa tem essa psicoeducação, ela vê que, opa, não é má vontade, é porque meu funcionamento assim se torna uma escolha e se torna mais previsível para quem é neurodivergente. Então, se torna uma consciência do limite das habilidades, porque a pessoa também reconhece, pô, eu tenho as minhas habilidades aqui, né? A criatividade, a habilidade de executar tarefas e as outras coisas eu tenho capacidade de aprender. Então, isso é muito importante, ter essa psicoeducação, não só para a pessoa, Sônia, mas para toda a família, para os Era o que eu colegas. ia te dizer, era o que eu ia te perguntar.
perguntar, Luanda, eu acho que essa psicoeducação ela tem que se estender não somente para a Com certeza. pessoa, né? Principalmente as pessoas que estão mais em convívio, por exemplo, a família em si. Se for, digamos assim, se você estiver morando com os pais, que os pais tenham esse acompanhamento. Se você já formou uma família, que a esposa, que os filhos também tenham esse acompanhamento, para que junto eles consigam ter eu acho que para todos, né, é um ganho muito grande tendo essa psicoeducação, tendo toda essa orientação psicológica de como lidar, de como trabalhar, de como entender, né, Luanda? Com certeza, é. E aí, claro, vai se estendendo, porque se a família tem esse conhecimento, por Uhum. exemplo, o jovem vai ingressar na faculdade. Opa, vamos ver que tipo de adaptações. Geralmente eu faço até um encaminhamento para enviar para o psiquiatra para falar assim, ó, você pode levar até a direção ali da faculdade e ver que tipo de adaptações. Então, fazer a Uhum. prova em separado, pedir um tempo adicional. Porque tem que ter um ambiente equivalente a esse desenvolvimento. Por exemplo, eu já fui ledora do Enem, a pessoa que lê a prova e transcreve. Então, tem toda uma adaptação no ambiente. Infelizmente, ainda não é na prova, né? Eles estão lutando para ver se muda o formato da prova. Mas no ambiente é assim: tem que passar as alternativas para a folhinha. E às vezes a pessoa tanto autista quanto TDAH, fica muito ansiosa, pode passar errado. Então, tendo uma pessoa que auxilia, isso deixa a outra um pouco mais tranquilizada. Opa, então agora o meu foco é prestar atenção em responder aqui. Eu tenho uma pessoa que está me auxiliando nessa parte aqui, que o meu emocional está um pouco está sobrecarregado nesse momento. Uhum. Tem poucas pessoas geralmente nessa sala que é preparada, o tempo é maior, e aí tem outras pessoas com a deficiência também. Só que é muito pouco divulgado isso. É interessante, porque eu converso aqui com. Eu atendo adolescentes a partir de uma idade e muitos nem já fizeram Enem várias vezes e nem sabia disso. Então eu Olha que oriento. interessante isso. O como Então o quanto ainda ele é um tema é, que dá para a gente explorar bastante ainda, né, Luanda? É algo que precisa ser mais esclarecedor, que as pessoas também saibam os seus direitos dentro desse diagnóstico, dentro disso. Claro, né? Como eu costumo dizer, eu acho que a pessoa não tem que dizer assim, não, eu sou autista e pronto. Todo mundo tem que me entender, mas a pessoa também tem que saber qual é a capacidade dela, quais são os direitos, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, a sua limitação. Isso também vem de uma questão até não só do diagnóstico, de que ela também possa se conhecer um pouquinho mais, né, Luanda? com certeza, é. Por exemplo, essa questão dos direitos é muito Uhum. pouco divulgado também, né? Então, tem cursos de capacitação ali que tem como bônus ali o e-book dos direitos atualizados. Então, tem Olha. direito ali dentro do ambiente laboral, seja empresas particulares, aí, claro, né, você tem que conversar com essa empresa na questão pública. E é importante a pessoa saber disso porque ela nota que ela tem um cuidado ali, né? Fala assim, opa, alguém tá vendo a minha condição, respeitando, né? Então eu posso atuar como. Então, espalhar essa informação é importante, só que é em passos de formiga, né? Quando eu faço palestras, por exemplo, para empresas, eu vejo ali que tem várias pessoas com diagnóstico tardio, mas às vezes as empresas só lembram quando é o dia da conscientização do autismo. E aí eu reforço, olha, a comunicação é no dia a dia, é sempre, né? Então é sempre que você tem que olhar para o outro e perguntar, né? Opa, tá acessível isso para você? Precisa de adaptação? É porque o outro também faz parte, né, desse grupo. Então Uhum. é importante você estar trazendo isso no programa hoje.
Vai Eu ajudar acho que é muito. bem interessante isso. Eu acho que esse programa está sendo bastante esclarecedor para quem está nos assistindo, quem irá nos assistir depois. Mas, Luanda, então, assim, né, de novo, para quem já está aqui nos assistindo agora, né, e se reconhece com essa história, se reconhece com o que a gente está falando aqui, fala para nós um pouquinho como foi para você. É, quando você recebeu esse diagnóstico, né? Como que é na prática, entender melhor como o seu corpo, o teu cérebro funciona e o que que isso mudou para você na tua vida particular, que eu acho que nada melhor do que a prática para que as pessoas entendam. Porque às vezes a gente fala e parece que é só uma teoria, mas você não, você vivencia isso diariamente. Então conta para nós um pouquinho como é que é para você, como é que foi e como é que está sendo hoje, sabendo, tendo este diagnóstico de autismo. Vamos lá. Eu sempre tive muitas questões sensoriais. Até na comunicação eu consigo me virar um pouco, né? Mas nas questões sensoriais, por exemplo, crise de shutdown, desligamento, eu tinha muito. Então, eu lembro na infância que eu desmaiava com muita facilidade. Hum, Então, eu entrava em interações ali e não dava conta. Eu fazia atividades que sobrecarregavam o meu corpo. Eu tinha uma dificuldade, às vezes, de identificar. Isso é muito comum, em pessoas que têm questões sensoriais, quando está com sede, com fome. Muitas vezes me machucava, esbarrando em móveis ali, depois eu percebia. Então, é interessante porque você vai começando a ter noção que, opa, isso daqui funciona um pouquinho menos do que as outras pessoas. Então, eu tenho que ir até o limite que eu começo a sentir um desconforto e aí depois voltar, porque senão eu uhum, ia continuar desmaiando, passando mal. E aí, o que que acontece, Sônia? Você começa a querer sair menos, você começa a ficar mais receoso de ir nos locais. E eu falei assim: opa, se eu ir num lugar aqui, eu não sei se numa fila, se eu ficar muito tempo em pé, eu desmaio, né? Então eu ficava me uhum, movimentando ali. uhum. Então, agora que eu tenho a carteirinha, opa, eu não vou mais ficar aqui, né? Às vezes me expondo a essas situações, eu passo na frente. Na comunicação, como tem a rigidez mental, eu tenho uma ideia, e aquela ideia para mim eu quero que seja praticada, porque eu quero, entendeu? Eu acho que é o correto. Só que eu perdi a oportunidade de aprender com as outras pessoas. E agora que eu estou dando essa abertura, eu estou crescendo muito, crescendo como pessoa, crescendo no lado profissional. Porque muitas vezes você pode ouvir a ideia da pessoa e pensar, tem coisas boas e tem coisas que para mim não servem agora. Então vamos Uhum, tentar. Às vezes é difícil eu sair da minha zona de conforto e tentar uma experiência nova, uhum, mas eu vejo isso como uma missão. E uhum, se eu não fizer isso, eu não vou evoluir como pessoa. Então, eu faço esse esforço, e claro, com a psicoterapia isso me ajudou muito. Eu sozinha seria muito mais difícil eu fazer esse movimento de crescimento. Então, isso também, depois do diagnóstico, melhorou muito. É, tive mais autoconfiança em tomar decisões. Em algumas situações, eu comecei a perceber, porque assim, a gente tem uma dificuldade de perceber as entrelinhas. Então, se alguém está com um uhum, comportamento que pode tirar vantagem, a gente fica. Não sabe, porque a gente acredita no que a pessoa fala, a gente não, né, não consegue ver um pouco mais além. Só uhum, que eu comecei a identificar que eu sentia um certo desconforto, uma desconfiança, algo nebuloso. Aí eu paro aqui. Aí o que que eu faço? Eu converso com as pessoas, eu troco ideia, e isso vai uhum, ampliando minha autopercepção. Porque tem muito da gente querer guardar, não incomodar, não falar, aquela pessoa totalmente, né, cautelosa. Só que a gente vai
perdendo as coisas, né? E as pessoas vão passando na nossa frente, vão falando no nosso lugar. Então, esse movimento de se autodescobrir é muito importante, vai melhorando as relações e eu comecei a me tornar protagonista da minha história, Uhum. né? Não era o outro que ia lá e tinha que puxar minha mão e fazer por mim, como foi na fase da adolescência. Agora eu que estou andando com minhas próprias pernas, né? Então hoje eu sou autônoma e estou conseguindo lidar bem com isso, né? Então, e isso é um desafio para as pessoas que saem de um emprego ali CLT, onde já tem situações que são demandadas, porque você lida com planejamento, execução, gerencia o tempo, aí tem o hiperfoco, ele sempre está ali no meio, as questões emocionais, os imprevistos. Então, é um treino diário que eu faço para lidar com isso. Em alguns momentos que eu fico sobrecarregada, eu vou lá e me autorregulo. Falo assim, não, agora eu preciso de um tempo a mais para me regular, né? E eu comecei a me respeitar mais. Então, eu acho que isso foi essencial para mim. Que bom, Luana. Nossa, eu fico orgulhosa de ver você com um diagnóstico tardio e o quanto você está trabalhando, o quanto você está se esforçando para isso. E mais ainda, eu acho magnífico você estar aqui se colocando, se expondo, né? E também auxiliando outras pessoas que estão com os mesmos problemas, terem uma vida mais leve. Eu sempre digo que isso é levar leveza para a vida das pessoas, que eu acho que a maioria de nós busca isso no dia a dia, né? Uma vida mais leve. Mas, Luanda, a gente está finalizando aqui, está se encerrando o nosso tempo, né? Eu estendo o convite para que lá em 2026 você retorne novamente aqui conosco. É sempre um grande prazer te receber aqui. E se você quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa aqui para os nossos ouvintes, fica à vontade. Ah, tá. Bom, mais uma vez eu vou deixar aqui minhas redes sociais, né, para quem está vendo esse programa. No Instagram eu estou como psicóloga Luanda, tem o site Neuropsicóloga Luanda Rosa. No meu Instagram tem ali muitas informações, estou gravando novos vídeos ali, bem mais atualizados, falando sobre comportamento de adultos, autistas, TDAH. Tem o meu projeto de capacitação, então tá bem bacana. E quem quiser se informar, conhecer mais, eu convido a acessar minhas redes. Ok, Luana, então muito obrigado. Mais uma vez é um grande prazer receber você aqui. E o De Bem com a Prosperidade fica por aqui. Nos encontramos no próximo ano. Desejo a todos um feliz Natal, um próspero 2026 e ficamos todos com Deus e até o próximo ano.